Sejam bem-vindos à aula de Filosofia da Educação. E hoje teremos Jean Piaget. Vejam, Jean Piaget, na Filosofia da Educação, uma filosofia do século XX, gente. Filosofia que nos remete a uma revolução epistemológica, uma revolução na educação. Jean Piaget, um homem que nasceu no fim do século XIX, em 1896, e faleceu em 1980, dentro do século XX. Dedicou sua vida em estudos abordando a psicologia na educação. Foi professor durante 25 anos da Universidade de Genebra, entre 1929 e 1954. Foi um exíguo escritor. Escreveu 50 livros. 50! Diversos artigos. Foi professor, atuou, doutor, fez doutorado em psicologia. Vejam, na educação. Vejam. O que Jean Piaget nos traz de tão importante para a educação? Primeiro, ele vai utilizar a psicologia, que é uma grande área do conhecimento humano, voltada para a educação. Então ele vai estudar a evolução do ser humano desde criança, sob a perspectiva do seu desenvolvimento na sociedade. Como é que vai se dar isso? Então aí se torna muito relevante o estudo do educador, né, frente a esse desenvolvimento da criança na escola. O que Jean Piaget nos propõe é uma filosofia em que ele faz reverência, né, ao processo de conhecimento de Aristóteles, que nós já estudamos em filosofia. No processo de conhecimento de Aristóteles, só para nós lembrarmos do conteúdo de filosofia, tudo se inicia com a sensação, passando pela memória, e aí vem as experiências, para que o ser humano absorva uma arte, onde ele vai desenvolver uma técnica e vai atuar para desenvolver uma teoria e vai fazer ciência. O homem pode fazer ciência. Então esse processo de conhecimento de Aristóteles, ele é reportado na questão da educação por Jean Piaget, através de estudos que ele fez, de dados empíricos, onde ele observou, ele verificou dentro desses estudos muita atenção ao desenvolvimento da criança na escola, também teve a participação de dados além de observação, mas também entrevistas. Então, é um estudo que a psicologia ela atravessa uma fronteira e vai além do próprio estudo apenas da psicologia. Ela vai além porque ela vai chegar na filosofia quando ela contribui de modo lógico que o ser humano vai se desenvolver de criança até o ser adulto. E dentro dessa lógica existirão os processos educacionais para que essa criança se desenvolva. É o que Jean Piaget escreve, é o que Jean Piaget estuda. O que Jean Piaget diz é que existem processos de assimilação e processos de acomodação. A assimilação, segundo Jean Piaget, é uma capacidade do sujeito de incorporar um novo objeto, ou uma ideia, ou um esquema. Então, é dentro dessa assimilação que ele vai construir algo como um indivíduo, por meio da assimilação. A acomodação é uma tendência onde o organismo vai se ajustar ao novo objeto. Então, ele vai fazer com que aquele objeto seja o principal, e você vai se adequar a ele, por isso que é a acomodação. Então o indivíduo, quando criança, ou ele assimila ou ele se acomoda, e assim vai ser durante a vida, né, até como adulto. Ou ele vai assimilar o conhecimento, ou ele vai acomodar o conhecimento. Então, é engraçado, né? O ser humano ele consegue fazer isso, né? São aspectos psicológicos. Ou ele tem uma motivação de assimilar conhecimento, de ir em busca de incorporar esse conhecimento e trazer algo novo, inclusive, ao conhecimento, fazer ciência, ou ele vai se acomodar.
ele vai se acomodar no sentido que o que ele está estudando, ele não vai modificar, mas vai fazer parte do mundo dele, ele vai se desenvolver, mas ele não vai, né, na verdade, ultrapassar o que vem a ser o objeto em si. Né? Quando a gente assimila, na assimilação, segundo Jean Piaget, você vai incorporar. Então você pode dar uma nova ideia ao próprio objeto. Na acomodação, não. Na acomodação você vai se ajustar ao que está sendo proposto. Certo? Então o indivíduo passa algum tempo a dominar os conhecimentos de assimilação e acomodação. Né? Jean Piaget fala nessa teoria cognitiva que o indivíduo, desde o seu nascimento, ao longo do seu desenvolvimento, constrói conhecimento, ou por assimilação ou por acomodação. E ele vai mais além. Nessa fase de desenvolvimento da teoria cognitiva, Piaget diz que existem 4 períodos. O primeiro é o sensório motor, que desde o nascimento até a criança de 2 anos existirá esse período sensório motor. O segundo período é o período pré-operatório, que vai da criança de 2 anos e 1 dia até a criança de 7 anos. E o período de operações concretas, que é o terceiro, que é da criança de 7 anos e 1 dia até 11 anos e 11 meses, né? Que é o período da criança. A partir dos 12 anos tem o último período do desenvolvimento, né, da criança, onde aí nós já temos o desenvolvimento do jovem, né? Então, que é o período das operações formais. Gente, o primeiro período, que é o sensório motor, nós temos como característica principal o período da inexistência de representações de imagens mentais dos objetos que estão ao redor da criança. Então, nesse período, o conhecimento ele vai se processar a partir de impressões. Então, a criança ela vai demonstrar a sua sensibilidade por meio de órgãos sensitivos. Então, pode ser o olfato, o tato. Então, essa sensação e esse desenvolvimento motor é ele que vai estar presente bastante nesse período de 0 a 2 anos. Então, é óbvio que ocorre muita assimilação nesse período. Né? Muita assimilação. O bebê, junto aos objetos, né? Os objetos, eles não vão se acomodar ao bebê. É o bebê que vai pegar esse objeto e vai fazer dele muitas coisas, né? Desse objeto. Junto aos objetos, ele vai, né, assimilar toda a sua sensibilidade para depois, sim, esse objeto tornar-se algo que ele pode se acomodar. Então ele vai ter um primeiro contato de assimilação e depois, mais à frente, por meio da sensação motor, ele vai poder se acomodar diante de objetos. Esses objetos podem ser bolas, podem ser brinquedos, podem ser papéis, né? São as crianças de 0 a 2 anos. Se um brinquedo é colocado no campo visual do bebê e depois esse fica escondido, né? O que acontece? O bebê muitas vezes não procura mais esse objeto, né? Por entender que ele continua a existir mesmo estando fora de seu campo de visão. Então o bebê, ele mesmo